Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, quero vos convidar para a leitura da palavra de Deus nesse momento. Quero que abram as vossas Bíblias no Evangelho Sagrado de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Quero mandar um abraço para minha irmã Carmen Ramos, ali em Coração de Maria, que está ouvindo a programação também da rádio 90,7 FM, nossa para ouvir. E todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, TikTok, pelo site da rádio. O cachorrinho aqui está latindo aqui ao vivo para nossos ouvintes ouvirem. Mas vamos ao momento da leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram os teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e elas as receberam, e tens verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas são tuas, e as coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Deixa eu tirar o totó daqui, o cachorrinho, que tá uma benção, esse cachorrinho. Só um instante, pessoal, vou tirar o cachorro daqui. Ah, ele ficou preso aqui, ele tá com frio. Ele ficou preso, o cachorrinho ficou preso aqui e tava com frio. Vamos continuar. Ele tava latindo, pedindo para sair, olha só. E eu aqui, concentrado na leitura da palavra, deixando o cachorrinho atônito. Com frio. O frio tá bastante aqui no programa hoje. Vou diminuir aqui um pouquinho o ar-condicionado. Deus abençoe vocês que estão entrando na nossa live ao vivo pelo TikTok, pelo Facebook. Tá maravilha aqui. Vou aumentar mais um pouquinho o ar-condicionado, que tá uma benção. Paramos aqui no versículo de número 11. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dá-lhes a tua palavra e o mundo, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mal, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o que o mundo conheça, que tu me enviastes a mim, o que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, nessa noite nós vamos refletir aqui sobre pelo menos 4 pontos que Jesus fala aqui nesse texto, dessa oração sacerdotal. Jesus ora aqui para que Deus salve os seus filhos, que Deus regenere os seus filhos e lhe dê forças contra o pecado e lhes santifique. Jesus aqui começa a orar pelos seus filhos, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. Esta oração é uma das orações mais belas de Jesus pelos seus seguidores. Jesus estava aqui já fazendo uma despedida dos seus discípulos, após o capítulo 15, onde ele disse que sem ele nada poderíamos fazer. Após o capítulo 16, quando ele fala que iria enviar o seu Espírito Santo como consolador, após ele partir, ele vem agora aqui orar, primeiro por si mesmo, do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 4, ele ora por si mesmo. Depois do versículo 5 em diante, ele ora pelos seus discípulos. E depois do versículo 15 em diante, ele começa a orar, provavelmente aqui no versículo 12, nós vamos ver em detalhes, ele começa a orar pelos que iriam se salvar, os que haveriam de ser salvos. Por exemplo, ele estava orando por mim e por você também, já mesmo antes de nós existíssemos, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor Jesus já estava orando por nós. Que maravilha, né? Essa oração é a oração do verdadeiro sacerdote espiritual. Jesus não era um sacerdote como os demais, que cobravam para interceder pelo povo. Jesus era o sumo sacerdote supremo que não usurpava as ovelhas, ele não era um mercenário, ele era o verdadeiro pastor que daria a vida pelas suas ovelhas. Olha só que maravilha. No versículo de número 1, do capítulo 17, fala assim: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, olha só, Jesus falava com Deus olhando para os céus. Os céus é o símbolo da moradia do eterno. Nos céus estão as coisas divinas, poderosas, acima da nossa cabeça. Então, os judeus eles eram mais religiosos do que espirituais. Jesus cumpria esse ritual aqui como judeu, olhando para o céu, mas os judeus olhavam para os céus apenas com rituais de orações vazias, com orações hipócritas para aparecer religiosos na frente do público. Diferente de Natanael, que foi chamado de Bartolomeu, que orou debaixo da figueira
e orou com sinceridade. Jesus se agradou da oração de Natanael e disse: eu te vi orando debaixo da figueira, antes que André fosse a ti. Sim, significa que Deus ouve as nossas orações quando estamos a sós, quando estamos isolados, sem homens nos ouvirem, sem pessoas nos assistirem. Mas os fariseus, eles se alegravam em serem vistos pelos homens, em orarem em pé nas praças. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante nós sabermos distinguirmos entre uma oração que agrada a Deus e uma oração que desagrada a Deus. Não são as palavras bonitas que nos levam até Deus, mas sim um coração puro e sincero, em secreto com Deus. Ele nos atenta melhor do que quando nós queremos aparecer para o público como pessoas espirituais por intermédio da religião. Jesus aqui olha para os céus e disse: Pai, é chegada a hora. É um momento de despedida de Jesus como homem. É um momento onde ele vai se desvincular da vida humana, vai sair dessa atmosfera como homem e vai somente atuar como Espírito Santo. Mas é uma despedida natural que ele está fazendo e dolorosa, porque nem Jesus queria partir precocemente e nem tampouco os discípulos queriam lhe perder rapidamente. Jesus já estava apegado aos seus discípulos, humanamente falando, e os discípulos também, da mesma forma, estavam apegados a Jesus, como se fosse um pai deles. Quando a gente vai se despedir do nosso pai ou da nossa mãe numa viagem, a gente sente muito a dor da partida. Eu comentei aqui na última semana, quando eu estava me despedindo do meu pai, ele começou a chorar em escondido. E aqui Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Eles começam a chorar, né, e começam a lamentar a perca de Jesus. Mas eles estão lamentando no âmbito humano, e Jesus os repreende, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para ficar com vocês e para levar-vos, para que vocês estejam comigo na glória. Evangelho de João, capítulo 14, ele fala: não se turbe os vossos corações. No capítulo 17, ainda versículo 1, diz que Jesus falou ao Pai: é chegada a minha hora, glorifica o teu filho. Para Jesus ser glorificado, ele precisaria morrer por nossos pecados. Ele precisaria morrer para que tivéssemos a vida. Morresse a nossa morte para que tivéssemos a sua vida. Preste atenção nisso, isso é uma revelação de Deus. Jesus precisaria morrer a tua morte para que você tivesse a vida de Jesus, a vida dele. Para que você alcance a vida eterna, é necessário Jesus morrer. Você não poderia morrer pelos seus pecados. Ainda que você desse seu corpo para ser queimado na praça e não tivesse a morte de Jesus pela sua vida, nada disso lhes adiantaria. Então, Jesus precisava ser glorificado. E para que ele fosse glorificado, ele precisaria ser o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado para tirar o nosso pecado, o pecado do mundo. Então ele diz: para que teu filho te glorifique a ti. Quando Jesus morre, ele, além de nos justificar dos nossos pecados, de nos convencer do pecado, ele também exalta o seu Pai. É paradoxal quando um filho morre amando ou permissão do pai. Não é normal. Quando um filho está doente, o seu pai chora. Parece até que Deus, o Pai, é sádico, tem prazer em ver o seu filho sofrendo, tem prazer em ver o seu filho morrendo, mas não é assim, é porque somente Jesus Cristo era deidade,
100% homem, 100% Deus. E o seu sacrifício seria o único perfeito para nos absolver de tamanhas culpas, de tamanha culpa que era o pecado original causado no Éden através da desobediência de Eva e Adão, consequentemente, que veio a morte. Jesus aqui vai glorificar na morte, na dor. Não é que exista um sadomasoquismo entre o pai e o filho e o pai. Sadomasoquismo significa prazer em ver o outro, fazer o outro sofrer e também sentir prazer em sofrer. Jesus não é sadomasoquista. O Pai, Deus Yahvé, não é sadomasoquista. Nós, cristãos, não somos sadomasoquistas, não temos prazer em ver Jesus sofrendo fisicamente. A mãe de Jesus não tem prazer em ver Jesus sofrendo, mas ela acompanha sabendo que Jesus era seu Senhor. Por isso que Jesus chama ela de mulher, para que diminuísse o seu sofrimento quando ela lhe vesse não como filho, mas lhe vesse como o Senhor que tinha uma missão de dar a vida pela humanidade, que ele tinha que passar por aquele crivo, por aquele sofrimento, por aquela cruz. Então, Jesus manda que João fosse o seu filho, que amasse a sua mãe. Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe, e Maria, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus vai glorificar o Pai quando ele morre na cruz. Jesus está se preparando aqui para o evento principal da Bíblia, para o grande divisor de águas da história antes de Cristo e depois de Cristo, entre humanidade caída nos seus pecados e humanidade regenerada através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 do capítulo 17 ainda, continuando nosso estudo bíblico, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus. Eu quero que vocês reflitam nesse momento, quando Jesus fala que ele nos deu poder sobre toda a carne, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. Olha só, Jesus recebeu poder sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna. Eu quero frisar aqui, vida eterna. Vida eterna. O que é vida eterna? Eu quero perguntar para você nessa noite, o que é vida eterna? Você que está ouvindo esse programa de rádio agora, numa praça, numa casa, na roça, no carro, onde você estiver, no seu trabalho, na guarita, o que significa vida eterna? Vida eterna significa algo que existe para sempre. A eternidade, ela não tem nem princípio, ela só tem meio, mas ela não tem fim. É passado infinito e futuro infinito. Nós temos a promessa de Deus da vida eterna. Se eu tirar, por exemplo, 10 anos de 100 anos, nós teríamos quantos anos? Você tira 10 anos de 100 anos, quantos anos você fica? Fica com 90 anos. Mas se eu tirar 10 mil anos da eternidade, 10 mil anos da eternidade, quantos anos ficará para a eternidade? Quantos anos ficarão na eternidade? A eternidade continua sendo eternidade. A eternidade não se diminui quando se retira os anos dela. A eternidade não é atingida quando se diminui os anos de vida da eternidade. Mas na Terra, se nós tirarmos um ano de vida faz falta. Imagine tirar 10. Deus, ele tem algo maior do que a própria vida biológica para você. Você talvez confia em Deus somente nesta vida biológica, esquece-se da vida Zoe, que é a vida eterna. Lembra muito da vida bios, paga qualquer dinheiro pela vida biológica e esquece da vida Zoe, que é a vida eterna, vida celestial, vida que não tem esgotamento, vida que não tem fim.
A vida eterna é esta, olha só, versículo de número 3. Que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro. Eu quero frisar aqui nessa parte do capítulo 3, do capítulo 17, versículo 3 de João, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus, somente. Porque está escrito que a vida eterna é esta, que conheçam, conhecimento. Só que esse conhecimento aqui não aprende-se na escola, na academia, na faculdade, nas instruções humanas. Esse conhecimento aqui não é simplesmente um conhecimento erudito, um conhecimento de letras, um conhecimento matemático, químico, físico, biológico. Não é um conhecimento natural, é um conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é mais do que conhecer a Bíblia. Conhecer a Deus é mais do que cumprir rituais litúrgicos de uma religião. Conhecer a Deus é mais do que conhecer todas as leis do Código de Hammurabi, conhecer todas as leis da tábua da lei mosaica, os 10 mandamentos, conhecer todas as 613 leis dos fariseus, dos escribas, saduceus, anciões, sumos sacerdotes e sacerdotes. Conhecer a Deus é muito mais do que conhecimento humano. Conhecer a Deus significa apenas aceitá-lo como único e suficiente Deus. Quando você mistura o único Deus com imagem de escultura, com outros deuses da mitologia grega, babilônica, da mitologia romana, das mitologias afrodescendentes, quando você mistura com deuses da mitologia sidônia, da mitologia edomita, enfim, você não tem ainda o conhecimento de Deus e não tem a vida eterna, porque a vida eterna é para apenas aqueles que conhecem a ti, ó Pai, disse Jesus na oração, como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, olha só, Jesus Cristo aparece aí como conclusão, como complemento deste conhecimento para a vida eterna. Para a aquisição da vida eterna é necessário crer unicamente no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem ele enviou. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito que não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor Jeová. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que existe na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, e fora de mim não há outro Salvador. Nessa noite, nesta oração que Jesus fizera aqui no monte, a oração sacerdotal, ele está dizendo para nós que a vida eterna é esta, o conhecimento espiritual do único e verdadeiro Deus. Eu vejo pessoas comemorando o São João. Passou-se, eu acho que vai chegar aí o São Pedro. E ele diz, São Pedro manda chuva. Quem é que manda chuva é Deus. Quem tem poder nos céus e na terra é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 18, ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. O nome de Jesus Cristo é um nome sobre todo nome. É nome qual a morte respeita, o inferno treme, o diabo é expulso pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe nome acima desse nome. Olha só, a vida eterna, você quer alcançar a vida eterna, você acha que merece algo melhor. Deus tem vida eterna, vida após a morte física, ele tem ressurreição, ele é a ressurreição e a vida. O que movimenta essa religião, o cristianismo no mundo, meu amigo,
não é a sabedoria dos pastores em pregar, não é a filosofia dos oradores, não é a retórica dos grandes pregadores, mas sim a ressurreição. Através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, veio a ressurreição. Se essa religião não tivesse um Cristo ressurreto, o qual foi capaz de levantar pelo 4º dia de morto e garantir para nós a nossa ressurreição, essa religião era falida. Essa religião, ela já não mais existia. Ela seria apenas um eruditismo ideológico, filosófico. O livro, a Bíblia, estaria abandonado entre os últimos livros da biblioteca. Mas eu quero vos dizer que esse Jesus Cristo, ele ressuscitou ao 3º dia, ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. Jesus Cristo ficou ainda entre os discípulos durante 40 dias e fez promessas, multiplicou bênçãos, mandou a pescaria de 153 peixes para os discípulos, na pesca maravilhosa, mandou jogar a rede do lado direito. Jesus Cristo tem promessa para a tua vida, meu amigo. Jesus Cristo tem bênção para a tua vida grandiosa e Ele é presente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o que está nos corações das pessoas. Não basta somente ter conhecimento de Deus erudita. Quer um exemplo maior do que o exemplo de Nicodemos? Nicodemos era mestre da lei e não sabia o que significava nascer de novo. Pilatos teve conhecimento de Jesus Cristo, disse: não vejo nenhuma acusação legítima contra esse homem. Não vejo nenhum erro nesse homem, mas eu vou lavar as minhas mãos. E o que é que deve ser feito com esse homem? A multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o e libera Barrabás. Pilatos tinha conhecimento de Jesus Cristo. O Judas Iscariote tinha conhecimento de Jesus Cristo. Era um cristão fervoroso, caridoso, mas traiu Jesus. Nicodemos tinha conhecimento da lei, conhecia a Deus, mas não conhecia ainda Jesus Cristo como enviado do Pai, que tinha o poder de ser o Filho de Deus, que veio como Filho de Deus, melhor dizendo, porque esse poder não foi lhe dado depois que ele veio à Terra, mas ele já era no princípio o próprio Deus. Ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo não é um Deus menor do que o Pai. Jesus Cristo é a segunda pessoa do Pai. São duas pessoas diferentes, porém na mesma unidade divina. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Aleluias! Glória a Deus! Se você quer ter a vida eterna, você não alcança por meio de Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem João. Você só alcança a sua vida eterna através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviastes. Aleluias! Nessa noite nós estamos falando que Jesus te tira do buraco. Ele te dá a salvação por meio de Cristo Jesus. E Ele te dá também a proteção. Ele te dá a proteção. Vamos ver no versículo de número 4. Eu glorifiquei-te na terra. Jesus continua orando por ele. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus tem uma missão. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Olha só, é Jesus mesmo que está dizendo, eu tinha uma glória contigo, eu já existia antes da fundação do mundo, é aquela glória que eu tinha para defender
contra Ário, que diz que Jesus era só humano. Aqui são palavras que foram resgatadas nesse livro sagrado, escrito pelo evangelista João, que o próprio Jesus se manifesta aqui dizendo que ele estava com o Pai, ele tinha uma glória, a grande glória que ele tinha com o Pai, e ele queria essa glória novamente. Olha só, a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É o próprio Jesus que está falando que ele é Deus aqui nessa oração. É o próprio Jesus que está se identificando como Deus. Muitos têm Jesus como apenas um profeta. Muitos têm Jesus apenas como um filósofo. Muitos têm Jesus apenas como um intelectual, um homem acima da média. Mas Jesus Cristo tinha uma glória com o Pai. Antes que o mundo existisse, ele já estava com o Pai. Versículo de número 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Olha só, nessa noite, Jesus está orando por si e pelos seus discípulos agora, dizendo que alguns deles guardaram as suas palavras. Versículo 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Nessa noite a pergunta é, você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece que Jesus é Deus? Você reconhece que Ele é o Salvador? Você sabe disso? Então leve também essa palavra para o seu próximo. Versículo 8, porque lhes dei as palavras que me deste e eles a receberam. A pergunta é para você que está no TikTok, você no Facebook ou no YouTube, você que está acompanhando, você tem recebido essas palavras? Você tem recebido apenas como um homem que ouve e não coloca em prática? Ou você tem ouvido e em verdade tem acreditado? Porque tem pessoas que acreditam com a mente, mas não acreditam com o coração. Nessa noite, é necessário crer com o coração para se ter conhecimento de Deus. Esse conhecimento se adquire através do poder da palavra. Essa palavra é o próprio Jesus em evidência na terra. Essa palavra está entrando no seu lar através das ondas desse aparelho sonoro. Jesus está entrando na sua vida e dando uma libertação, escape para a tua vida, tirando o trauma do passado, a depressão, o estresse, a ansiedade, o medo. Jesus está tirando a insegurança. Jesus está lhe dando segurança, dizendo, eu te salvei para te dar segurança. Eu garanto a salvação. Você não perde a salvação quando peca simplesmente. Tem pessoas que dizem, meu Deus, eu pequei e agora? Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Versículo de número 8. Creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Olha só. Será que Jesus ora por aqueles que não querem, que já estão decididos em seus corações a não crer na palavra de Deus? Jesus ora por todos. Jesus ama a todos. Todos são filhos de Deus. Mas nem todos quer ser filho de Deus, quer ter Deus como Pai. João 8,44 diz que os mentirosos têm por pai o diabo. Porque quando mente, satisfaz o seu pai, que ele mente desde o princípio. Deus é pai de todos, mas nem todos querem registrá-lo como seu pai. Quando a criança nasce, quem registra a criança é o pai, porque o pai é maior de idade e a criança não tem noção. Mas você já tem noção e você pode se registrar com o pai ou se desvincular do pai. Quando você abandona as coisas de Deus e vai procurar fazer a sua própria vontade e você está se desvinculando da casa do seu pai, você está se desligando do seu pai verdadeiro e se ligando naquele que não é seu pai, mas que você o trata como se fosse, que é o diabo. Em 1 João 3,8 diz,
Aquele que vive na prática do pecado, esse é do diabo. Não é o pastor Rogério que está falando isso. É primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. O mesmo escritor desse livro do Evangelho de João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, diz: todos que vivem na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas tem a solução. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio se manifestar para desfazer as obras do diabo. Todos nós pecamos, sim, mas a diferença entre o pecador de Deus e o pecador do mundo, aquele que está decidido em não aceitar a palavra, sabe qual é? É que o pecador de Deus, ele reconhece o seu pecado como ladrão da cruz, que disse: este aí é inocente, nós dois somos ladrões e merecemos estar aqui. Esse é o pecador de Deus, ele reconhece. E Jesus ouve a oração daquele homem, Jesus ora por ele, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus ora por ele, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o pecador do diabo é aquele que diz: se ele é filho de Deus, por que não salva a si mesmo e salva nós também? É o murmurador que continua na prática do pecado, nada convence-o. Ele não se quer convencer também, ele não se permite ter dúvidas sobre Jesus, ele não pergunta sobre a palavra de Jesus, ele não se aproxima de Jesus. Por isso que Jesus pregava muitas das vezes por parábolas, porque as parábolas tinham duas finalidades. A primeira, aproximar aqueles que tinham dúvidas e queriam descobrir acerca da verdade, como os discípulos diziam: Senhor, nos explica acerca de tal parábola. E Jesus tirava a dúvida deles, mas aqueles que não queriam nada se afastavam. Então o propósito de Jesus também é fazer com que aqueles que não querem nada com Deus se afastem, ao invés de estar atrapalhando a obra de Deus. Eu não oro pelo mundo, Jesus diz aqui, dá a entender que ele não está muito preocupado. Para quem não está preocupado com as coisas de Deus, para quem não busca o conhecimento de Deus, ele não faz muita preocupação, porque essas pessoas estão rejeitando simplesmente a verdade. Quem não lembra daquele texto que Jesus diz assim: não dê das coisas santas aos cães, e nem lance pérolas aos porcos. Eu não rogo pelo mundo, capítulo 17, versículo 9. Uma vez eu preguei, fui refutado acerca desse texto, mas a pessoa que me refutou, ela tinha abandonado a fé, era um pastor. Ele disse que eu estava pregando errado, porque Jesus está dizendo aqui que ele não ora pelo mundo. Esse mundo aqui é o mundo onde pessoas decidiram não seguir a Cristo. Pessoas se dedicam piamente a não ouvir a palavra de Deus. Eles matam profetas, eles apedrejam os profetas, eles fogem dos profetas. Hoje, por exemplo, tinha um satanista no TikTok, e aí eu comecei a digitar: Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo liberta, lá no TikTok. E aí ele rejeitava, o satanista rejeitando a palavra de Jesus, e eu continuava: Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo liberta. E ele começou a falar mal dos cristãos, mandou a gente se sair. Depois ele começou a tratar bem, porque ele percebeu que não estava bonito para ele rejeitando tanta palavra dos cristãos. Mas esse tipo de pessoas, Jesus Cristo não está muito assim dedicada a elas, porque é na mesma proporção. Se as pessoas negam o nome do Senhor Jesus não é qualquer coisa que deve ser lançada aos porcos. Se lança aos porcos o quê? Se lança aos porcos alfarrobas, alimentos, restos de alimentos. Mas a palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus, a gente lança a palavra, sim, mas a pessoa rejeita. E Jesus fala assim: eu não oro pelo mundo, eu não rogo pelo mundo, eu não perco tempo rogando pelo mundo, mas eu rogo por aqueles. Olha só, esse mundo aqui não significa um mundo geográfico, né, o mundo material. Ele está falando de pessoas. Quando ele fala assim: mas por
aqueles, está vendo? Que me deste. Os escolhidos de Deus. A pergunta é, você que está ouvindo a palavra de Deus hoje, você é um escolhido de Deus? Você é um escolhido? Ah, eu não sei se eu sou escolhido, irmão. Se você aceita Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, se você ouve a voz do bom pastor, é porque você é das ovelhas do Senhor, do bom pastor. Se você não ouve a voz do bom pastor, é porque você não é a ovelha do bom pastor. Você não pertence. Você não aceita a palavra do Senhor Jesus, porque você não é ovelha. É simples a resposta. Não existe predestinação do Pai para com os seres humanos, dizendo quem vai ser salvo e quem não vai. Ele não predestina ninguém para a condenação, mas as pessoas se autopredestinam e ele já sabe pela sua onisciência quem vai ser salvo e quem não vai. Eu não rogo pelo mundo, disse Jesus. Versículo 10, e todas as minhas coisas são tuas, ele está falando com o Pai, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Ele é glorificado pela sua vida que confessa Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele é glorificado quando você presta atenção nessa palavra, estuda essa palavra conosco. Versículo de número 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Aí agora Jesus tira a gente do mundo de pecado e coloca a gente novamente no mundo. Não para pecar, mas sim para ser luz nesse mundo. Quando ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Jesus não ora por aqueles que rejeitam a palavra de Deus no mundo. Ele ora por aqueles que estão no mundo pregando a sua palavra e por aqueles que hão de se salvar, aqueles que agora estão rejeitando, mas que posteriormente, lá na frente, irão receber essa palavra. Nós nunca sabemos, na verdade, a onisciência de Jesus não permite nos mostrar quem irá ser salvo e quem não irá ser salvo. A gente deve semear a nossa semente, a semente da palavra de Deus, tanto pela manhã e pela tarde. Não retirarmos a mão dela, porque não sabemos qual delas prosperará, se esta ou aquela. A onisciência de Deus não dá o direito dos discípulos saberem quem é o traidor. Jesus diz, aquele que molhar o bocado no pão comigo, esse será o que vai me trair. Os discípulos não prestaram atenção que era Judas e não acreditavam que seria Judas, porque Judas conseguia ser um grande ator muito bem, ele contracenava muito bem como um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele fazia caridade e era um tesoureiro, então não dava para saber até que ponto Judas Iscariotes iria trair Jesus. Então a onisciência de Deus não nos dá o direito. Esse mundo aqui que Jesus diz que não ora, são aquelas pessoas que Deus até já sabe que não vão se salvar. Deus sabe de tudo, quem é que vai se salvar, quem não vai. Mas ele não nos dá o direito de sabermos quem vai ou não. A gente precisa anunciar pelo rádio, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. A gente precisa estar anunciando ao máximo na televisão, nas igrejas, na rua, nos ônibus, nos pontos de ônibus, em todos os lugares. A gente precisa anunciar no trabalho, na escola, no futebol, na academia. A gente precisa estar anunciando o reino de Deus, porque a gente não sabe quem vai ser salvo. E a gente precisa orar por todos, mas a gente não pode orar pelo carnaval, para que haja carnaval. A gente não pode orar por São João, para que tenha uma boa festa de São João. A gente não pode orar pelo mundo, a gente tem que orar pelas pessoas que estão no mundo, para que elas sejam livres, para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas. Mas Jesus não ora pelas coisas do mundo, por carnaval, por São João, por festa de pagode. Não adianta cantor João Gomes dizer que Deus mudou a vida dele, chorando em Caruaru, dizendo que Deus mudou a vida dele. Mudou. Quem foi que mudou a vida dele? Ele mesmo e Satanás. Jesus não muda a vida de ninguém para cantar música do mundo, incentivando prostituição, como o cantor da banda Unha Pintada, que canta incentivando a beber uísque e se apaixonar e morrer de paixão. Cantores de arrocha, cantores de pagode, cantores de funk,
dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu falar uma coisa para vocês, a palavra Deus é um pronome de tratamento. Qualquer um pode ser chamado de Deus, mas o verdadeiro Deus é Jeová, através do Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E essas pessoas honram o nome do Senhor Jesus de boca para fora, com seus lábios, mas em vão o adoram, porque não reconhecem a Deus como único Deus, e sim a Maria, a Pedro, a Paulo, a João. Não adianta que você que diz que é católico falar para mim o seguinte: irmão, você está pregando muito duro. Irmão, eu estou pregando a realidade. Eu já fiz teologia na Universidade Católica com o padre Eduardo, que hoje está na Itália, é amigo nosso. Às vezes ele faz comentário, e eu faço comentário também, das postagens dele, ali da igreja Conceição da Praia. Ele viu a minha postagem agora quando nós abrimos a igreja ali no Sol Nascente, ele incentivou o trabalho, a missão. Há um carinho, há um respeito por católicos, sim, mas a verdade tem que ser dita, meu amigo. Existe uma mariolatria, onde se coloca Maria no lugar de uma deusa, de uma semideusa que faz intercessões pelos vivos. Como se pode morto orar por vivo, meu amigo? Morto não sabe mais de nada, não tem mais acesso nenhum às coisas da terra. Em aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Após isto, segue-se o juízo. Como é que se o homem morre apenas uma só vez, ele vai voltar aqui na terra vivo novamente para ouvir minha e a tua oração? Só Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, tem poder de ouvir as orações de 7 bilhões de criaturas na Terra, de mais de 7 bilhões. Se todos os 7 bilhões de criaturas da Terra hoje fizerem um clamor na Terra, Jesus Cristo ouve cada clamor de cada um, sem deixar faltar nenhum, e ele sabe o nome de cada um. Mas Maria não, Pedro não, João não, nenhum desses pode fazer chover, como dizem que São Pedro faz chover. Mentira. É mentira de Satanás. A palavra de Deus tem que ser pregada em tempo, fora de tempo, e é o que Jesus está dizendo aqui. Eu não oro pelo mundo, por esse tipo de mentira. Eu não oro por esse tipo de bagunça espiritual. Eu não oro. Jesus não ora para que se fortaleça as mentiras do mundo. Jesus ora para que haja libertação no mundo, para que profetas da verdade sejam levantados e anunciem a palavra. E Deus está levantando você, mulher, Deus está levantando você, homem, para anunciar o reino de Deus conforme ele é, conforme a palavra diz. Versículo de número 12 do capítulo 17. Ainda na continuação do versículo onde diz: guarda em teu nome aqueles que me deste, ou seja, segurança, tá vendo? Para que sejam um, assim como nós. Aí agora ele está falando de unidade, união. Para que sejam um, assim como nós. Jesus não pregou que a verdadeira igreja seria batista, seria metodista, seria wesleyana, a igreja Assembleia de Deus, igreja universal. Jesus não pregou qual seria a denominação verdadeira. Jesus pregou aqui a unidade dos servos dele, a unidade dos seus seguidores, para que aqueles que me deste, que sejam um. Jesus está orando por a igreja daquela época e pela igreja atual, e pela igreja de toda a história, assim como nós somos. Quem serve a Deus não tem placa de religião, de igreja. Quem serve a Deus não tem placa de denominação, melhor dizendo. Todos nós que servimos a Deus somos de um só corpo, um corpo de Cristo. Somos Cristos pequeninos que formam um só corpo, o corpo de Cristo. A unidade, a segurança e a unidade. Jesus nos chama aqui nessa oração para a salvação, para a proteção e para a unificação, a unidade, e também para a santificação. Olha só, no versículo 12, diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse.
Mas agora vou para ti e te digo no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha só, queridos, tem gente que me odeia, tem gente que me evita, tem gente que quando eu passo vira a cara, não pega o folheto da palavra de Deus que eu entrego, tem gente que bloqueia o WhatsApp quando eu pego o número e mando uma oração, tem gente que nem fala mais comigo porque eu prego a verdade, e tem gente que dá atenção à palavra de Deus. Eu quero dizer o seguinte, olha, quem rejeita a mim está rejeitando o Senhor Jesus. E eu não devo ficar triste porque essas pessoas estão me rejeitando. É Jesus me dando livramento de morte, porque tem pessoas que nos seus corações desejam a minha morte. Se pudesse, me eliminavam. Então essas pessoas fecham a cara para mim. E tem muitos cristãos, muitos servos de Deus, que quando perdem a amizade, que pessoas se afastam dela, porque ela anuncia o reino de Deus, ela fica triste, tenta se reconciliar com aquela pessoa, tenta trazer aquela amizade de volta. E abandona até a sua própria fé, nega até o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amigo, se tem pessoas que não vai com a tua cara, que não te valoriza, não valoriza a tua crença, a tua fé, despreza, te menospreza, não fica triste não. Isso é obra de Satanás. São pessoas levantadas pelo diabo para odiar quem serve a Deus. Então, se ela odeia a você, ela está odiando o Senhor Jesus. Ora por ela. Não ora pelo pecado dela para que ela continue pecando. Ora para Deus libertá-la. Versículo de número 12, 13, versículo 14. Deles a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 15, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Jesus nos livra do mal, meu querido. Jesus livra você daquela pessoa que maquina a sua morte. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Tem gente que prefere a amizade do mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Agora a santificação, ó. Jesus vem santificar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Só Jesus pode nos santificar pelo poder da verdade. E a verdade é a palavra. Nessa noite ele está santificando, ele está limpando, está purificando, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Jesus envia, ele capacita e envia, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus estava orando por você. Já aqui nessa oração ele estava orando por você. Há mais de 1980 anos atrás, Jesus estava já orando por você. Esta palavra que está chegando até você agora, Jesus já sabia que eu ia estar pregando, Jesus já sabia que você estaria abrindo essa live, Jesus estava sabendo que você abriria seu rádio hoje à noite para ouvir essa palavra. Essa oração dele, dizendo assim, eu rogo por você, por aqueles que hão de se salvar. Para que eles sejam santificados. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Jesus quer unificação, quer unidade. Jesus não quer um ecumenismo, onde as pessoas toleram a mentira das outras. Jesus não quer que as igrejas se unam, dizendo que concorda com a doutrina falsa da outra. Jesus não quer também que entremos em atritos. Jesus não quer que entremos em guerras religiosas, cristã, intolerância religiosa, mas ele quer que a gente fale a verdade, porque Jesus não ora pela mentira, ele não ora por esse mundo corrupto. Olha só, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer, para que todos sejam um. Versículo 22,
e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus está glorificando a sua vida com a salvação. Jesus está te dando o poder da cura nessa noite, o poder da libertação, da salvação principalmente. Porque tem gente que só vai atrás de cura, poder e milagre na igreja. Satanás promete dinheiro, riqueza, poder, fama, milagre, cura. Satanás promete tudo isso. Jesus promete o principal, que é a salvação para a vida eterna. Vida eterna, não se esqueça. A principal pregação do Senhor Jesus Cristo foi a vida eterna. O saudoso irmão Edivaldo Andrade, presbítero da Assembleia de Deus, quando perguntavam para ele qual é o seu cargo na igreja, ele dizia: o meu cargo, a minha função é ir para o céu. Esta é a principal função do cristão, alcançar a vida eterna. O meu cargo é ir para o céu, ir para a vida eterna. Tem gente que vai ficar com cargo e tudo aqui no dia do arrebatamento da igreja. Tem gente que vai perder a sua salvação porque está apegada mais a título, a mais a poder, a mais a cargo, a mais funções. Mas Jesus disse que se o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, de nada vale adiantar. Queremos finalizar esta pregação nessa noite com as últimas palavras do Senhor Jesus, que disse: eu neles e tu em mim, a unidade. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado. Antes da criação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus te ama, Jesus te quer bem, e este amor está sendo derramado sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Receba essa vida aí agora, receba essa graça, aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Escreve o nome dessa pessoa que está te aceitando agora no livro da vida, em nome de Jesus, porque teu poder, o reino e a glória, para tudo sempre. Amém. Graças a Deus. Este é o programa Compromisso com a Palavra. Estamos chegando ao finalzinho. São 21 horas e 15 minutinhos. Dia 24 de junho de 2022. Uhul! Glória a Deus! Graças a Deus, muito obrigado por vocês terem participado da nossa live ao vivo, pelo nosso TikTok. Foi um prazer muito grande ter estado com vocês, 270 curtidas. Vânia Santos, é Vânia, né? Clube Lidere, JK, Realeza, Coach, Deus Proverá, Aparecida Santana, graças a Deus, Orlando Rodrigo, milhões passando fome por culpa dos crentes, fora Bolsonaro, Orlando Rodrigo, fala da quadrilha evangélica do Bolsonaro roubando verbas públicas. Um abraço a todos vocês em nome de Jesus. Foi um prazer ter estado com vocês. Compartilhe nossa live e até a próxima. Toda sexta-feira eu estou aqui no programa Compromisso com a Palavra. Toda sexta-feira a partir das 20 horas. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima, se Deus quiser.